de la prueba de los ángeles. Y voy a empezar con el inicio de la Biblia, con el himno de la creación, el primer día. Dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Estes dois versículos nos hablan del comienzo de la obra creadora de Dios. Y claro, en este primer día es una referencia a la creación de los ángeles. Y aquí en estos dos versículos tiene expreso cosas muy importantes sobre los ángeles. Primero expresa el acto divino. Dijo Dios, hágase la luz, hizo la luz. Vemos, Dios creador es la origen. Todos los ángeles salieron de Dios buenos. Dios vio que la luz era buena. ¿Y cuál fue el resultado de la prueba? Fue una separación. Dios separó la luz de las tinieblas. Y a los ángeles que permanecieron en la luz, Dios los llamó hijos del día. Y los ángeles que se transformaron en tinieblas, Dios los llamó hijos de la noche. Y al final, la corona de este primer día es, así hubo una tarde y una mañana, este fue el primer día. Es claro que aquí nosotros no tenemos la contaje del tiempo como nosotros. Nosotros para contar el tiempo nos apoyamos en el movimiento de la Tierra en relación al Sol. Y nuestro tiempo material, nuestro día, nunca empieza con la tarde y termina con la mañana. Entonces, vemos que se trata aquí de una cosa muy distinta de nuestra mentalidad humana y de nuestro punto de vista humano. Pero no es también esencial a nuestra salvación, ni en nuestra vida en comunión con los santos ángeles. Todavía podemos hacer una pregunta: ¿cuánto tiempo duró la prueba de los ángeles? Y antes de desarrollar esta reflexión, es necesario tener una cosa muy importante que está contenida en la Biblia, que es decir, que Dios cuenta el tiempo completamente distinto de nosotros. San Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, escribió: pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y antes de hablar propiamente de este tiempo, podemos hacer otra pregunta: ¿cómo podrían pecar los ángeles si salieron buenos de las manos de Dios? ¿Cómo ellos pudieron ser probados? Para responder a la primera pregunta, ¿qué tipo de pecado cometieron los demonios, los ángeles que salieron de la comunión con Dios? Es claro que como el ángel es una criatura de una naturaleza solamente espiritual, que no tiene ninguna ligación con la materia, por más sutil que sea, no, es puramente espíritu. Entonces, su pecado tiene que ser un pecado espiritual. No puede tener ninguna cosa
ligada a un cuerpo, ellos no tienen cuerpo. Entonces, en este tiempo de prueba, ellos no tenían ninguna inclinación como nosotros, por el pecado original, nuestro cuerpo con sus capacidades, con sus fuerzas, también nos inclinam al mal. El ángel no tenía nada, los ángeles no tienen nada de esta concupiscencia, como nosotros podemos llamar. Como, por ejemplo, un pecado de glutonía, de lujuria, é uma coisa impossível para eles. Então, mesmo que os demônios podem nos tentar nestes pontos, pero eles entendem os pecados de uma maneira racional com sua inteligência, pero não como nós outros, com nossos sentidos del cuerpo. Então, podemos dizer que os ángeles que salieron fuera de la comunión con Dios, sus pecados fueron exclusivamente en su espíritu. ¿Y cómo fue posible la prueba? Antes de que los ángeles pudieran obtener la visión directa de Dios, de su esencia, ellos fueron sometidos a una prueba. Ellos estaban armados con su perfección natural y más la gracia divina, la gracia santificante que impulsionaba, que estimulaba el espíritu de los ángeles, de una manera particular su inteligencia para conocer y su voluntad para decidir. Entonces, vemos que ellos, en este tiempo de prueba, vieron Dios como en un espejo. Podrían ver Dios en ellos, en los demás ángeles, a través de las perfecciones y de los dones que ellos estaban adornados. Pero ver Dios directamente, no, ellos no tenían. Claro que para nós outros é difícil de compreender um pouco esta distinção, porque nós outros, claro, a nossa maneira de conhecer é distinta. Então, podemos dizer, fazendo uma comparação, que eles viam uma grande luz, por exemplo, na mensagem de Fátima, a luz que envolvia a Virgem e que por vezes foi comunicada, os pastorcilhos diziam que viam nesta luz Deus. Portanto, podemos dizer, pero não viam Deus diretamente, face a face. Então, eles podiam ver esta luz, poderiam escutar sua voz, pero ver Deus em sua essência, não. Sabiam que Deus era seu Criador, era santo entre os santos. Então, nesta prueba, portanto, em esta possibilidade como nós outros vivimos em la fé, acreditamos sem ver, temos a graça de Deus em nós outros que nos ajuda, nos estimula para sermos a vontade de Deus, temos este desejo, mesmo que há a contradição em nós outros, pero vemos que a graça de Deus sempre nos ajuda a ir mais um passo, mais outro passo. Então, em la prova de los ángeles, eles tinham sua perfeição, a graça de Deus, que os impulsionava para Deus, pero en este tempo de prueba, vemos que uma parte se quedou unida a Deus, outra não. Pero aqueles que se decidiram contra Deus, e como aqueles que se decidiram por Deus, tomaram uma decisão irreversível. Por quê?
porque ellos tuvieron completo conocimiento de la voluntad de Dios. Los demonios no fueron tentados por ninguna persona, nem por nada exterior. Tiveram pleno conhecimento da vontade de Deus e tiveram pleno conhecimento e, como tal, tiveram oportunidade de fazer um acto de vontade plenamente consciente e livre, sem nenhuma dúvida. Claro que podemos dizer que a psicologia de Los Ángeles passou por uma série de etapas antes de uma terceira parte se converter em demônios. E estas etapas tiveram lugar não em um tempo material, como nós outros, mas em um tempo espiritual, que, de uma maneira particular, São Tomás de Aquino lhe chamou de Evo. Evo é o tempo de los ángeles e de los demonios. E é curioso, em nosso tempo, padre, Dr. José Antonio Fortea, que estou seguro que vocês já ouviram falar, e é grande teólogo, foi ele que escreveu uma obra única em la Igreja, que hasta agora nunca nenhum doutor da Igreja lo hizo, foi escrever uma suma demoníaca, onde resume toda a doutrina e todo o Evangelho, toda a doutrina da Igreja e toda a revelação bíblica sobre os ángeles que caíram. E também ele compila os testemunhos de muitos exorcistas neste seu compêndio. O que é São Tomás de Aquino para Los Ángeles? O padre Dr. Fortea verdadeiramente é grande especialista sobre este tema de Los Ángeles malos. E é ele que toma de novo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino para nos expor o Evo, o tempo espiritual. Não é tempo como nós outros, é tempo próprio de los espíritos. E então, este termo Evo vem da língua latina, do latim mesmo, e significa a sucessão de actos de entendimento e vontade de ser espiritual. Actos de la razão significa actos de conhecimento. Actos de vontade significa actos de decisão, que sucedem antes e depois. Antes de determinado acto de compreensão ou acto de querer, de desejar algo. Então, se há antes e depois, há uma espécie de tempo. Eu vou fazer uma pequena comparação. Por exemplo, nós outros estamos estudando algum tema, hacemos ato de conhecimento, ato de assimilação, e depois de verdadeiramente assimilarmos aquele conteúdo, refletimos e tomamos uma decisão com esta vontade, sim, refletindo este ponto, eu o acepto como verdade. E depois de dizer sim, nosso intelecto analisa, nossa vontade aceita, passamos para outro acto de conhecimento. Claro que isto é uma maneira muito humana de falar, mas Los Ángeles também tiveram ato de conhecimento e ato de decisão, outro ato de conhecimento, outra decisão. Então, podemos dizer que
como há esta sucessão de conhecimento, decisão, há uma espécie de tempo espiritual. Mesmo que nós outros decimos que o cielo é eterno, o inferno é eterno. Esta afirmação deve entender-se como uma sucessão temporal interminável, uma sucessão de tempo sem fim, com um princípio, porque os ángeles foram criados no começo, pero sem fim. Então, eternidade para nós outros é uma coisa, eternidade para Deus é outra. Solamente em Deus não há sucessão. Para Deus tudo é hora. Ele tem um conhecimento infinito, perfeito, sem alguma alteração. Para Deus tudo é hora. Agora, para as criaturas, não. Tanto os ángeles como os homens, tivemos um conhecimento, tivemos um começo, pero não vamos ter fim. Nosso corpo tem, como toda a criação material, tem um começo, tem um fim, e depois esperamos o último dia para a ressurreição e glorificação do corpo, que nunca terá mais fim. Então, vemos sobre este tipo de tempo, Santo Tomás de Aquino falou no ciclo 13, em la primeira parte de la pergunta 10, artículo 5, la Suma Teológica. E depois, os outros teólogos e doutores da Igreja pensaram, bom, é uma coisa muito abstrata, é uma coisa muito, como, não sei, essencial para o conhecimento de los ángeles. Então, eles deixaram. Então, há um grande espaço entre o século 13 e 21, que verdadeiramente retomamos este ponto. Então, o padre Fortea, depois de repetir que São Tomás de Aquino, ele reforça esta ideia. Ele diz que, depois de escutar relatos de pessoas que tiveram experiências cercanas de la muerte, que viveram a experiência de la alma empezar a separar-se do corpo e de entrar em um túnel, muitas vezes ele perguntou a essa gente que hizo esta experiência quase passar por la muerte, ele perguntou se notaram que passava o tempo e as expressões que as pessoas davam coincidia perfeitamente com a explicação de São Tomás de Aquino. Então, verdadeiramente as pessoas sentiram um antes e um depois, de como a sua caminhada para a luz, naquele túnel, hasta chegar à luz, um antes e um depois. Então, este termo latino evo, é o tempo espiritual para os ángeles e para os demônios, e claro, também para os santos. E então podemos passar ao próximo pergunta: que etapas passaram os ángeles para se transformar em ángeles, em demônios? Então, claro, já expliquei que isto se passou no tempo espiritual. E para nós outros, estas etapas podem parecer uma coisa de um momento, pero para os ángeles foi um tempo larguíssimo, porque em verdade eles refletiram e tomavam uma decisão, refletiram outra decisão. Foi uma coisa, e também é importante saber que
sempre, em um tempo de prueba, sempre houve ángeles que passaram, como dizer, de sua dúvida contra Deus para não ter mais sentido com Deus, como os outros que estavam afirmando-se unidos a Deus, passaram ao sentido contrário. Vemos esta oscilação. Então, qual foi a etapa? Primeira, aceptação da dúvida, como, por exemplo, na tentação original. Qual foi o problema da tentação original? Foi a mulher escuchar a primeira palavra da serpiente. Escuchar a primeira palavra é o começo da queda. E para os ángeles foi aceptar a dúvida. Al princípio surgiu a dúvida de que quizás a desobediência à vontade de Deus é o melhor para os ángeles. E el hecho de aceptarem voluntariamente a possibilidade de la desobediência de Deus fora uma opção a considerar, ya que significa um pecado em si mesmo. Pero la aceptación de la duda en el principio constituiu um pecado venial que lentamente evoluiu hasta llegar ao pecado mais grave. Pero en el principio la aceptación de la duda no implicaba que ellos iriam apartar-se de Deus sem retorno. Solamente aceptar a dúvida, a possibilidade. Bom, é uma coisa a considerar. Então, da aceitação de la dúvida, temos a segunda etapa, a caída gradual. O desejo de desobedecer se cimentou, fazendo-se cada vez mais profundo. E suas inteligências buscavam cada vez mais razões para que tudo isto fora cada vez mais justificável. Porque verdadeiramente eles buscavam argumentos. Bom, se verdadeiramente dudar de Deus e a possibilidade de não obedecer a sua vontade, eu tenho que encontrar razões para alicerçar. Então, esta busca de argumentos para fundamentar sua opção levou a uma queda cada vez mais, hasta que chegou ao pecado mortal. Sua decisão final chegou e se confirmou sua vontade que haviam elegido. Apesar da advertência de sua inteligência, que lhes recordou de que tal desobediência era contrária à razão, pero suas vontades se alejavam de Deus e, como resultado, suas mentes aceitavam como verdadeiro o mal que sua vontade elegiu. Então, vemos suas inteligências se consolidavam en el error hasta llegar a su estado definitivo sem retorno. Em outras palavras, ok? O processo lento conduziu ao pecado mortal que ocorreu em certo momento, através de acto de vontade definitivo. Cada ángel chegou a momento e em ele e não solo quiso desobedecer. Então, ele, em sua vontade, chegou a ponto que sua eleição, sua decisão é: não, eu quero seguir caminho fora da vontade
de Dios. Entonces, su amor para el Señor fue cada vez más frío. Perdió su calor, perdió su ardor. Entonces, vemos que este dejar de amar a Dios con todo su ser, con toda su inteligencia, con su voluntad, esfrió la unión y la relación con Dios. Entonces, en este punto, la desobediencia no era algo como una simples duda o una posibilidad, mas era una afirmación. Y cada vez más la voluntad de Dios, para ellos, era qualquer coisa cada vez mais difícil de aceptar. Entonces, vemos en una parte de Los Ángeles, surgiu la voluntad, la idea de verdaderamente tener una vida separada de Dios, tener una vida autónoma. Entonces, en este punto, llegamos ao quarto passo. Entonces, vou repetir: aceptación de la duda, la caída gradual, llegó ao pecado mortal y llegó a la separación de Dios. Es la cuarta etapa, separación de Dios. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión iniciar un proceso de justificación. ¿Por qué que yo tengo esta decisión? Entonces, entraron en un proceso en el que intentaron convencerse a sí mismo de que Dios no era tanto aquel Dios santo, pero era más un espíritu entre os espíritos. Poderia ter sido el criador, pero Dios tem errores em suas decisões, em seus planos, que são sem sentido para os ángeles. Então, empezaram a acariciar com suas inteligências a possibilidade de verdadeiramente este Deus que comete horrores em seus planos, em suas decisões, não está a ver a coisa muito bem, não está tendo uma lógica para com os ángeles, para com nós outros. Então, vemos que a existência separada de Deus, seguindo um caminho que esteja mais adequado a nossas perfeições, é uma coisa muito mais lógica que obedecer a um Deus que quer para nós outros algo que não se justifica. Então, Deus empieza a ser visto como alguma pessoa que é como um tirano que impõe sua vontade, mesmo que seja ilógico. Então, é necessário libertar-se desta pessoa. Então, empieza en este punto la etapa de simplesmente aceptar y querer un destino fuera de Dios. Entonces, este Dios, para esta parte de Los Ángeles, es un ser que es un obstáculo para alcanzar la libertad. Entonces pensaron, la belleza y la felicidad del mundo angélico habría sido mucho mejor sin este Dios que quiere una contradicción, algo contrario a nuestra naturaleza. Entonces vemos que su inteligencia, analizando isto, y cada vez más mismo que su razón sempre alertava, a graça de Deus sempre impulsionava, alertava para a obediência,
No. Entonces, vemos Dios como dejó de ser amado, dejó de ser el centro. Entonces, vemos esta parte de los ángeles que verdadeiramente deseavam uma vida livre deste ser. Então, vemos que verdadeiramente não solamente deseavam uma existência fora de Deus, como também passaram a desgostar-se de Deus. Como não o amavam, como não tinham mais, estavam frios em relação a Ele, então desgostaram-se de Deus. E pouco a pouco, seu amor se transformou em ódio. Não me gusta este ser que impõe sua vontade e não respeita, não sigue nossa perfeição e nossa natureza. Então, vemos nesta etapa, houve ángeles que odiaram mais a Deus, outros menos. Aqueles que compreenderam mais com sua inteligência, que tinham maior capacidade de compreender, passaram a odiar mais Deus. Quanto mais altos eram os ángeles na hierarquia angélica, mais odiaram Deus. Quanto menos capacidade tinham para conhecer com tanta profundidade, claro que sua vontade também foi proporcional a isto. Então, vemos, pode resultar surpreendente que um ángel llegue a odiar Deus, mas há que entender que Deus não é mais visto por eles como um bem, senão como um obstáculo ou como uma opressão. Seus mandamentos foram vistos como cadenas que impediam a liberdade. E não se vê mais Deus como Padre, que nos ama, pero como uma fonte de ordens e mandatos. Então, o ódio nasceu com a energia de suas vontades, resistindo continuamente a los llamados de Deus, como um padre que los buscava. Então, o ódio nasceu como uma reação lógica de uma vontade que tem que estabelecer-se em sua decisão de sair da casa do Padre. Então, podemos dizer, imaginem, hay uma família, há um filho que está revoltado contra seu padre. Quando seu padre lhe llama, lhe aconselha, lhe adverte, cada vez ele se queda mais duro, cada vez mais se cerra em sua vontade. E chega a um ponto que o filho diz: deixa-me em paz, e sai da casa paterna. Então, podemos ver um pouco a psicologia dos ángeles. Então, quanto mais Deus com sua graça os chamava a fidelidade, mais eles se tornaram duros e cada vez mais distantes de Deus. Então, se meditamos com o coração esta transformação del ángel em demônio, hasta o ponto de chegar a odiar Deus, podemos ver que nos passa se não combatemos nossas debilidades e se insistimos em deixar portas abertas ao inimigo que nos hace cometer sempre as mesmas faltas. Então, vemos que lo que não se combate em princípio, que é algo ligeiro, com o tempo, estas debilidades empiezam
a tornar-se algo mais grave que pode levar-nos a la muerte de Dios en nuestra alma con el pecado mortal. Podemos decir, los ángeles en el comienzo una duda, esta duda cada vez mais foi alimentada procurando argumentos que justificavam, esta caída chegou ao ponto de aceitar, não é mais uma dúvida, é uma decisão, não é mais uma possibilidade, é uma afirmação, então chega ao pecado mortal. E o pecado mortal leva à decisão não separar-se de Deus, e a separação de Deus com o esfriamento da relação com Deus chega ao ódio de Deus, a Deus. Então vemos, e claro que isso na comparação com nós outros, em nossa vida espiritual, temos que estar sempre alerta com as coisas pequenitas, insignificantes. Isto não tem importância, tudo que não tem importância, se não cortamos, cresce. Esta luta contra o pecado em nós outros deve chegar ao ponto, não, minhas faltas têm que ser eliminadas por completo. E nós outros temos a grande graça de la confissão. Por quê? Porque a confissão, claro que nós outros não podemos conservar a graça do bautismo. Uma pena, eu também sinto uma pena muito grande, porque como não sou capaz de conservar a graça do bautismo ou a graça de uma confissão, pero é verdade. Então, vemos, Deus nos ha dado a segunda oportunidade. E que é a confissão? La confesión es el sacramento de la vida nueva. Entonces fue nos dado en el día de Pascua. Y la sangre de Jesús nos lava, antes de lavar, nos perdona, lava, purifica y corta la ligación con el pecado. Entonces, vemos que el pecado es como una cuerda. San Pablo nos ha dicho, agora me olvidei, é dos apóstolos que deixou escrito: quem comete pecado é escravo del pecado, del demônio. ¿Por quê? Porque ele nos amarra, nos tem prisioneiros. Então, a sangre del Cristo, a absolvição é uma espada que corta a ligação com o pecado. E então, naquele momento, Deus nos deixa completamente livres para poder arrancar com força. Então, o autor da carta aos Hebreus nos invita a lutar contra o pecado, mesmo os pecados pequenos. Ele nos invita, ustedes se enfrentam com o mal, pero todavía não han tenido que resistir hasta la sangre. É assim, como Jesus em Jardim de los Olivos, hasta sudar sangue, foi contra as tentações do inimigo que apresentavam os pecados da humanidade. E vemos quando o inimigo nos ataca, não é para nos consolar, não é para nos mimar. Pelo contrário, é para nos roubar tudo. Hoje, na primeira leitura da Festa da Imaculada, vimos qual foi o primeiro consequência do pecado. Abriram seus olhos e estavam desnudos. Não é desnudos de roupa, é desnudos de tudo que tiveram de Deus
acto criador. Todas las gracias, toda la armonía en su naturaleza, toda la orden que había entre su cuerpo y su alma, todo esto era una veste que envolvía el hombre y perdieron todo. Y la primera sinal de la consecuencia del pecado es cuando Dios preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Señor, fue la mujer. Cuando Dios preguntó a la mujer, ¿y tú? No, fue la serpiente. Vemos la primera cosa, os dos perderam a palavra pura, e sincera e verdadeira. Nenhum de eles, não, Senhor, fui eu que comi. Perdão e misericórdia. Não, foi ela. Não, foi a serpiente. Vemos como a palavra, logo no primeiro instante, está mesclada com esta astúcia, esta fineza del mal. Então, vemos, o inimigo não nos quer regalar nada. As promessas que ele hace é uma mentira. Não morrereis. O dia que comeres, os olhos se abrirão. Nada que aquele demônio ha dicho se realizou ao contrário. E São Pedro, em sua primeira carta, diz: sede sóbrios e vigilantes, o vuestro inimigo, el diablo, anda a vuestro alrededor como um leão rugiente, buscando a quem devorar. Então, vemos, está sempre procurando uma porta aberta. Então, Santiago tem a chave final. Resistam ao diabo e huirá de ustedes. E acerquem-se de Deus e ele se acercará a ustedes. Se resistimos ao inimigo, ele vai. Por quê? Porque quando ele vem, escutamos a primeira palavra e ele, como um balão, cada vez mais grande, cada vez mais grande, cada vez mais grande, de tal maneira que, a tentação é tão grande e, bumba, caímos. Pero, quando ele empieza a insuflar-se, se nós outros resistimos, ele se vai. Porque empieza a ter medo de nós outros. Porque nós outros temos uma coisa que ele não tem. Nós outros temos Deus e sua graça e ele não tem nada. Ele é que está verdadeiramente desnudo. Não nós outros. Porque temos, mesmo pecadores, a vestimenta da graça de Deus. E o importante é lançar o nome de Deus contra o inimigo. E ele vai se afastar. Então, é muito importante que São Paulo nos ha dicho que nós outros estamos aqui neste mundo não para lutar contra coisas materiais, mas contra os espíritos malignos que povoam os aires ao redor de nós outros. Então, nesta luta, neste combate, nós outros temos que recorrer a los santos ángeles e de uma maneira particular a São Miguel. É muito importante nesta luta recorrer a São Miguel. E eu estou muito feliz que vocês também terminam o rosário com a oração de São Miguel. Que vocês também verdadeiramente têm esta consciência que nós outros, solos contra o demônio, é impossível. Pero nós outros com os ángeles contra o inimigo, assim. Podemos, com toda a segurança, ter a vitória de Jesus. Ele é o vitorioso e a vitória de Jesus é nossa vitória.